Enganosa é a beleza e vã a formosura. E eu quero dizer que isso não significa dizer que Deus não se importa com isso. Eu fui para o salão, eu fiz unha, eu fiz cabelo, eu me ocupei em escolher uma roupa e que eu estivesse apresentável e fosse agradável aos olhos de vocês, ter a preletora aqui na frente falando. Já imaginou se eu tivesse uma calça suja, uma camiseta LLX, sei lá, meu filho hoje, aquela grandona, XXL, como é que é, quem é de moda? É isso mesmo, né? Isso necessariamente poderia dizer para vocês pensarem assim: nossa, mas ela veio tão mal arrumada a falar no encontro de mulheres. Porque isso significa dizer que os nossos olhos se importam, né? Os nossos olhos se importam com aquilo que nós vemos, tanto no sentido de nos agradarmos ou nos desagradarmos. Mas Deus, quando escolheu Davi, e o profeta não havia escolhido Davi, ele havia escolhido Eliabe. Por quê? Eu imagino que Eliabe deveria ser um homem de porte, bonito, porte de rei. E aí Deus diz assim: não foi esse que eu escolhi. Não atentes para o que os seus olhos enxergam, porque eu olho o que está no coração. Então, se a beleza para nós ela é importante, se a vaidade para nós ela é importante, Deus está dizendo assim: não esquece de cuidar do que está dentro. Não esquece de olhar para si mesma, para algo que vai muito mais além do que isso. O versículo continua dizendo o seguinte: mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Eu gostaria de falar muito brevemente sobre algo que tem a ver com o interior, e que de uma certa forma eu diria que todas as pessoas precisam disso, mas que de um modo geral nós mulheres, por conta desse conceito daquilo que os olhos veem, eu quero falar um pouquinho para você de autoestima. Eu costumo dizer que as pessoas vivem mal emocionalmente, porque desconhecem que podem viver bem. E isso para mim é muito claro e é muito pontual, né? E talvez um dos maiores problemas de caráter emocional que se viva no mundo, existe um discurso que diz assim, que a depressão é a doença do século, né? Hoje vai além, hoje disse o seguinte, que a ansiedade também é a doença do século. Queridos, eu atendo uma mãe cuja criança tem 7 anos e diz: mas ela é ansiosa demais, doutora. E aí eu fico olhando para aquela criança e digo: Jesus, já está recebendo um rótulo, carimbado, ansiosa. E aí eu perguntei, aí um menino de 13 anos que eu estou atendendo disse assim: é verdade, doutora? Ai, que bom. Disse assim: é verdade, doutora, eu sou muito ansioso. Eu disse: mas você é ansioso por quê? Não se preocupe, não tire daqui. Você é ansioso porque quando eu tenho prova, eu não consigo dormir aquela noite. Quando eu vou fazer uma viagem, eu fico tão ansioso que meu coração fica disparado, eu fico esperando. Ah, meu Deus, eu não consigo pensar em outra coisa. A minha mãe tem razão, eu sou muito ansioso. Aí eu fiquei olhando e disse assim: mas se eu tenho que fazer uma palestra, eu fico muito ansiosa e o meu coração dispara, eu fico pensando na minha responsabilidade, no que eu vou fazer. Isso não é normal? Aí os dois ficaram quietos. E
se eu vou fazer uma viagem, eu viajo bastante, independente ou a despeito de viajar tanto, sempre me dá um frio no estômago. E eu pensava que isso fosse normal. Porque o novo é o novo. O novo assusta. O novo é aquilo que eu não sei o que eu vou esperar. Aí a mãe do menino olhou para mim e disse: então ele não é ansioso? Eu disse: ele é normal diante de situações inusitadas. E ele é normal quando vai passar por um processo de avaliação no qual ele depende de ter um bom desempenho para passar de ano. Quem não fica nervoso com isso? Ah, mas essa criança é muito ansiosa. Mentira. Ah, mas essa criança tem TDAH, essa criança tem DDA. Queridos, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. E eu quero dizer para você que a doença que mais me preocupa, porque ela é real, porque ela é sentida, ela é vivida, ela é experimentada no dia a dia, chama-se baixa autoestima. Cadê o negócio de passagem para ver se funciona? Ah, tá. A baixa autoestima, queridas, a baixa autoestima, ela pode trazer um comprometimento tão grande para a tua vida, no sentido de qualidade de vida, que você pode ter processos, momentos na sua vida para os quais Deus lhe preparou para viver e experimentar, mas que a sua baixa autoestima pode chegar e boicotar. Ao passo de uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela, quando perceber que se aproxima um momento na vida dela em que é uma oportunidade, ela corre e agarra e diz: opa, isso aqui é para mim. Então a baixa autoestima pode fazer com que você prejudique um processo, escolhas, caminhos, decisões na sua vida, simplesmente porque a qualidade dos pensamentos que você tem a seu respeito são contrárias aos pensamentos que Deus tem sobre você. Autoestima significa acreditar em si mesmo, acreditar na sua competência, acreditar em sua capacidade de se perceber e efetuar uma escolha. A autoestima permite que você aposte no seu desejo. A autoestima permite que você faça escolhas como um ato de coragem. Ela é como uma força que sustenta essa coragem. É muito interessante. Então vamos lá. A autoestima, ela me permite escolher as coisas na vida, tomar decisões na vida como um ato de coragem, né? E a força que sustenta isso, que sustenta essa coragem, é exatamente a autoestima. E é muito interessante porque a palavra de Deus em 1 Pedro 2,8 diz o seguinte para nós: você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido, para que você anuncie as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí é muito interessante, porque tem uma outra coisa que Deus fala sobre mim e sobre você. Eu vou tentar o máximo que eu puder
no tempo que nós temos, de formas que eu possa trazer uma contribuição que agregue valor à sua vida. Eu vou ler algo que também fala como Deus te vê e como Deus me vê. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? Aí eu vou dizer assim: que é a deusa mortal para que tu te lembres dela? Diria: que é Raquel mortal para que tu, Deus, te lembres dela? E aí nós poderíamos pensar no nome de cada uma de vocês. E o Filho do Homem para que tu o visites, Senhor. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Quem somos nós, mortais, para que Deus se lembre de nós? E os nossos filhos, os filhos do homem, para que Deus visite. E aí ele diz assim: olha, deusa, contudo, pouco menor eu te fiz do que os anjos, e de glória e honra eu te coroei, e eu dei toda a minha criação para que você domine sobre ela. Vocês acham que Deus faria isso com uma pessoa burra, idiota, incompetente, incapaz? Vocês acham que Deus colocaria, né? Deus colocaria, isso aqui é ouro, e tem algumas pedras que valem muito. Isso significa dizer que esse bracelete, ele é precioso, certo? Chega aqui, irmã. Como é que é teu nome? Hã? Lurdinha. Isso aqui é extremamente precioso para mim. Lurdinha, você daria uma coisa que é preciosa para você, para qualquer um cuidar? Nunca. Por que não? Porque é muito precioso. Teria que ser para alguém muito precioso também. Ah, ok, obrigada. Queridas, vocês dariam algo que é precioso para você? Eu diria para vocês: isso aqui eu não colocaria na mão de nenhuma de vocês. Vocês dariam algo que é precioso para você, que tem valor, para que qualquer um cuidasse? Sim ou não? Sim ou não? Então eu vou fazer, desculpe, mas vai ser preciso. Eu vou dar duas respostas para você. Eu vou continuar no salmo e vou voltar para a autoestima, mas eu não posso perder essa oportunidade. Você dá sim. Você dá aquilo que talvez tenha uma preciosidade, um valor que não se pode medir, e você dá. Nós mentimos quando dizemos que não damos. Do que eu estou falando? Isso eu estou fazendo um desvio rapidamente. Do que eu estou falando? Vem cá, mãe, com o bebê. Não, vem você com o bebê, querida. Eu só quero
quero, por favor, se você não se importar. Eu perguntei para vocês se você entregaria algo que tem muito valor para qualquer um cuidar. Quem é a mãe dessa criança? Tá. Essa criança tem valor? Tem, queridas? Não dá para medir. Sabe por quê? Aqui é menino ou menina? Aqui pode estar o homem que Deus separou para presidir a nossa nação. Aqui pode estar o Procurador-Geral da República, que Deus quer que esteja nos papéis de governo e autoridade, participando do projeto de estabelecer o governo de Deus na terra. Obrigada. Essa criança não tem valor apenas para a mãe. Nós sabemos, nós que somos mães, o valor dessa criança. E quando eu digo que nós temos entregue aquilo que é preciosíssimo, são os nossos filhos. Nós temos entregue os nossos filhos para creches. Nós temos entregue os nossos filhos para escolas. Nós temos entregue os nossos filhos para babás. E os nossos filhos não têm experimentado ser gerados nele o coração de Deus, porque babá não gera coração, escola não gera coração. O coração de Deus que Ele quer gerar na vida dos nossos filhos, para que nenhum deles sejam aliciados por tudo aquilo que tem sido feito na nossa nação. Isso foi um desvio, eu não podia perder, vocês me desculpem. Mas nós temos entregue o bem mais precioso das nossas vidas. Quando nós escolhemos sair para o mercado de trabalho e entregar os nossos filhos nas mãos de creches, de babás, de escolas. Isso é uma palavra profética, que nós mulheres temos que repensar o rumo que nós seguimos, para onde nós escolhemos ir, as buscas que o movimento feminista nos levou a realizar, as conquistas que nós fizemos e as perdas do reino de Deus que nós estamos vivendo. Mas eu quero voltar para a autoestima. Eu tinha que fazer esse desvio. Deus diz de nós que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós anunciemos as grandezas deste Deus que nos tirou das trevas. E Ele também diz que pouco menor que os anjos nos criou e que de glória e honra nos coroou, né? Então o olhar de Deus sobre cada um de nós é tremendo, é tremendo. Mas muitos dos fracassos da nossa vida são definidos porque nós não conseguimos estabelecer nas nossas vidas esta forma de pensar de Deus. E quantos de nós não gostamos de nós mesmos, de como nós somos, de como nós funcionamos, do que nós pensamos, da nossa maneira de nos expressar, nos sentimos incapazes. E tudo isso, queridas, eu vou dizer para vocês que é distorção do olhar de Deus. Então, às vezes, nós cuidamos tanto do externo, e esquecemos literalmente de olhar, que eu diria que é exatamente para onde Deus olha. E que por conta disso,
eu entendo que nós precisamos restaurar o olhar de Deus sobre nossas vidas e sobre quem somos. E eu diria que essa restauração tem a ver com quem eu sou em Cristo e quem Cristo é na minha vida. Deus já diz como Ele nos vê. Os processos que nos levam a ter uma distorção de interpretação a nosso próprio respeito, nós não vamos ter tempo de trabalhar, porque tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento e como os nossos pais se relacionavam com a gente. Essa construção de sentimento de valor pessoal, essa construção de sentimento de competência. A autoestima, queridas, ela é a soma de dois elementos. Então nós poderíamos dizer que a autoestima é a soma, é igual a autoconfiança mais autorrespeito. O que é autoconfiança? Alguém sabe o que é autoconfiança? Alguém saberia falar? Oi? Só ler. A autoconfiança tem a ver exatamente com isso, Raquel, que é o sentimento de capacidade, de competência, né? E o autorrespeito tem a ver com o sentimento de valor pessoal. Sabe aquela coisa assim do eu tenho valor? O que eu falo é resultado das minhas experiências e por causa disso tem muito valor. E em função disso, eu entendo que eu posso trazer minha opinião, eu posso trazer a minha contribuição sem achar que as pessoas vão me criticar, vão me condenar, vão dizer que eu não sei nada, que eu só falo besteira. Ou na autoconfiança, não, eu não consigo mesmo, então eu nem vou tentar. Lembra quando eu disse que muitos dos nossos fracassos na vida são definidos por nós mesmos nesse processo de auto-boicote? Se eu penso que eu sou incapaz, se eu penso que eu não vou conseguir, se eu penso que eu sou burra, se eu penso que todo mundo é mais inteligente que eu, tudo aquilo que vier às minhas mãos e que exija de mim desempenho, o que eu vou falar? Não, eu não vou conseguir. E sabe o que acontece? O que acontece é que por causa disso as pessoas nem tentam. E se ela não tenta, as coisas começam a dar errado na vida. E isso confirma a crença. Tá vendo? Eu sempre disse que eu era burra mesmo. Eu sempre disse que eu era incompetente mesmo. Eu não consigo, mas preste atenção no que eu estou dizendo. A autoestima rouba de nós, uma baixa autoestima, esse desejo de ir em direção à situação e tentar. Eu não sei fazer não, mas eu vou aprender. Eu nunca vi isso na minha vida, mas eu vou fuçar. Nós estamos numa reunião, e aí eu preciso, nesta reunião, que as pessoas deem suas opiniões. E aí um monte de gente pensa o que gostaria de falar, o que gostaria de perguntar, como gostaria, né? Mas a grande maioria não fala nada. Mas está todo mundo pensando em algo, em uma pergunta, mas não fala porque fica com vergonha, pensa que as pessoas vão criticar, pensa que é besteira que vai falar, pensa que é irrelevante. E quando alguém se trabalhando na perspectiva da autoestima, no sentimento do autorrespeito e da autoconfiança, diz assim: olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. E ele faz
pergunta, né? É muito interessante quando essa pessoa sai do ambiente, várias pessoas chegam para ela e dizem assim: nossa, aquilo que você perguntou estava me incomodando muito. Você perguntou por mim. E por que um monte de gente pensa, quer perguntar, quer falar, quer questionar e não faz? E vocês sabiam que é assim que algumas pessoas se dão bem na vida? Porque elas entram na brecha aonde a grande maioria das pessoas não entram, porque a baixa autoestima não as permite ocupar o espaço que Deus tem reservado para elas. Eu fiz um trabalho com uma pessoa há um tempo atrás. Essa pessoa era gerente de uma rede de joalherias bem grande no sul do Brasil. E a direção da joalheria me mandou essa pessoa pelo seguinte, porque ela foi a melhor vendedora, já tinha 15 anos naquela empresa, como vendedora, e aí passou para subgerente, e hoje ela era a pior gerente de todos os tempos que a empresa já teve. Melhor vendedora, subgerente, continua vendedora, com poucas intervenções, mas quando ela foi para o cargo de gerência, que dava para ela uma visibilidade maior na condução de um grupo, e nós começamos a trabalhar. Ai, doutora Deus, eu morro de vergonha de falar para funcionário que está errado. De repente ela está vendendo e eu tenho que ir lá dar um apoio, dar uma força para que a venda aconteça, mas eu fico constrangida achando que a funcionária não vai gostar, que a cliente não vai gostar, e nisso nós temos perdido muitas vendas. E nas reuniões eu não consigo abrir minha boca, eu fico pensando, vão dizer, cala a boca, você nem sabe o que está falando, olha que besteira falou. E essa experiência que eu trouxe de quando a pessoa começa a se trabalhar e a enfrentar esses medos, foi exatamente o que ela experimentou. Algumas pessoas vindo para ela e dizendo assim: nossa, você perguntou justamente o que eu queria perguntar. E aí ela identificou que a grande maioria das pessoas tem um sentimento de insignificância, de menos-valia, como ela sempre teve. E de repente ela acabou se transformando, de uma certa forma, em porta-voz de algumas pessoas, né? Então vamos entender um pouquinho. A autoestima tem a ver com a impressão que as pessoas têm de si mesmas. O que pensamos acerca de nós mesmos influencia todos os nossos atos e todas as nossas reações em relação aos outros e à nossa própria vida. A autoestima pode definir sucesso na vida ou fracasso na vida. Deusa, o que nós podemos fazer se temos baixa autoestima? Eu diria que algumas coisas, e não existe receita, tá? Mas algumas coisas que nós precisamos pensar. A autoestima, ela é desenvolvida dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então, na verdade, quem desenvolveu a tua autoestima e quem está desenvolvendo a autoestima dessas crianças que estão aqui são papai e mamãe. E o nosso papai e a nossa mamãe, ao invés de nos dizer, tenta de novo, você consegue, dizia assim, deixa de ser burra, menina, parece que não aprende nunca. Como você é imbecil, não entende nada. E estas frases foram formando em nossas vidas o conceito que nós construímos de nós mesmos.
nos responsabilizarmos pela construção da autoestima dos nossos filhos, no sentido de declararmos sobre a vida deles aquilo que Deus declara. Entendendo que você é a boca de Deus na vida dos seus filhos para gerar e desenvolver essa autoestima. Mas Deus, eu tenho 35 anos, eu tenho 40, eu tenho 27, e o que você está falando eu me identifico. Eu diria o seguinte: é muito importante você pensar e colocar, eu gosto da metáfora de uma balança. Então pegue uma balança e coloque tudo que você identifica de qualidade que você tem. Quando nós temos baixa autoestima, seja na autoconfiança ou seja no autorrespeito, nós temos muita dificuldade de pensar efetivamente nas qualidades, porque nós estamos muito ocupados em pensar em tudo aquilo que nós não conseguimos, em tudo aquilo que nós não gostamos em nós mesmas. Mas é você fazer um exercício e colocar no papel assim uma lista em todas as áreas, seja física, seja emocional, seja social, todas as características que você considere que sejam características positivas, que sejam as suas qualidades. E no outro prato da balança, você vai listar e você vai colocar tudo que você considera que seja o quê? Numa balança vai ter qualidade. O que vai ter na outra? O quê? Não entendi. Tá. Então, mais uma aprendizagem. O que dá defeito é o meu computador. O que dá defeito é a minha câmera. O que dá defeito é esse microfone. E aí eu pego o objeto que deu defeito, ou eu devolvo para o fabricante, ou eu levo na assistência técnica para que a assistência técnica conserte o defeito. Então, quando nós falamos desta balança, e quando eu falo de nós, eu digo que nós temos déficits. Defeito tem coisas, objetos. Nós temos déficits, eu considero déficits como faltas que não nos permite ter um conceito adequado sobre nós mesmos. Então nós vamos colocar os déficits na outra balança. E para cada déficit que nós identificarmos em nós, nós vamos pegar uma qualidade. E nós vamos ver nesta qualidade que se emparelha neste déficit, como é que eu posso trabalhar isto empoderado por aquilo que eu tenho de bom. E a maturidade, queridas, é exatamente essa capacidade. É de reconhecer que eu tenho qualidades, mas que eu também tenho déficits. E ao invés de fazer com que a balança do déficit pese, é colocar o peso devido na balança, no prato da qualidade, e buscar a partir daqui, trabalhar aquilo que em nós precisa ser mudado. Porque nós ficamos tão concentrados nas coisas ruins que pensamos de nós mesmos, que não sobra espaço para que aquilo que nós temos de bom nos permita nos sobressair naquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós damos o peso adequado de dizer: Deus, eu faço isso desta forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa perseverante. Eu não desisto das coisas. Isso é uma qualidade. Então eu vou para um paralelo e eu
preciso colocar um peso nisso. Forte o suficiente que me permita olhar para aquilo que até então eu via como déficit. O que dá defeito é aparelho eletrônico, coisas. Você não tem defeito, você tem faltas. E na minha experiência clínica de todos esses anos, eu quero dizer para vocês que é perfeitamente possível trabalhar os nossos déficits e mudar a configuração do olhar que nós damos para nós mesmos, a partir de termos restaurado o olhar de Deus sobre nós, que precisa se sobrepor ao olhar distorcido que os nossos pais colocaram sobre nós, a fala distorcida que os nossos pais trouxeram para as nossas vidas. E ter uma paciência muito grande para não desistir com a escolha de se amar. E não desistir da escolha de se olhar no espelho e dizer: Deus, o Senhor disse que me criou um pouco menor do que os anjos. E o Senhor disse que de glória e honra me coroou. E o Senhor colocou toda a sua criação aos meus pés, para que eu, como sua filha, cuide. O Senhor não faria isso com uma tralha? Deus não daria toda a criação dele para uma pessoa incapaz, incompetente, que não tem valor, insignificante. Não, Deus não fez isso. Parar no espelho e dizer: Deus, me ajude a restaurar o olhar que vem do alto sobre mim mesma, para que eu possa vir a ser aquilo que o Senhor projetou. Para além de ser uma serva de Deus, mas ser uma mulher no nível daquilo que nós chamamos de mundo natural, da nossa sociedade vitoriosa. Por quê? Porque nós somos a expressão de Deus. E a expressão de Deus, ela nos permite estabelecer o seu governo na terra, a partir da restauração da nossa maneira de nos ver, perceber, sentir, agir e reagir. Ok?